Vamos abordar hoje o 9º mandamento em nossa 10ª lição do curso Os 10 Mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você já se deu conta do valor e da importância das palavras? Este é um dos dons mais úteis e necessários que Deus deu ao homem. É através dos significados e pensamentos colocados em palavras que podemos entender e nos relacionar com os outros. Pense por um momento se eu não tivesse voz. Não poderia me comunicar com você? Ou por outro lado, se eu tivesse voz, mas você não tivesse ouvido, eu não poderia receber o som, portanto, podemos ver o valor e a importância das palavras. Quase tudo o que aprendemos e conhecemos foi trazido até nós através da linguagem. Dependemos daquilo que ouvimos ou daquilo que lemos. Apesar do ceticismo do homem, é incrível como nós confiamos e dependemos dos outros. Mas como é triste quando usamos o dom da palavra para arruinar a reputação de outras pessoas, ou blasfemar o nome de Deus, ou mentir ou enganar. A língua é difícil de domar, e tem sido instrumento de muita calúnia, falso testemunho e conversas indecentes. O apóstolo Tiago disse: a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aquele que tem uma língua venenosa e fofoqueira é um dos piores ofensores do mundo. As suas palavras são imortais e seu dano tem um longo alcance. O que significa dar um falso testemunho? O mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso significa que devemos dizer a verdade. Como eu disse em um programa anterior, o 3º e o 9º mandamentos estão intimamente relacionados porque ambos se referem ao pecado da língua. O 3º mandamento proíbe tomar o nome de Deus em vão e, com isso, Deus busca proteger o seu próprio nome. Mas aqui no 9º mandamento, vemos que Deus procura proteger o nosso nome, proibindo o testemunho falso contra outra pessoa. Este mandamento é muitas vezes violado no tribunal. Muitos homens são condenados pelo falso testemunho de outros. Deus responsabilizou os juízes de Israel, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deuteronômio 1, versículos 16 e 17. O falso testemunho é um crime que é seguido por uma denúncia grave. Os legalistas, nos dias do Nosso Senhor, davam falsos testemunhos contra ele quando ele foi levado para julgamento. Como será terrível o dia do julgamento para aqueles que acusaram Cristo? A pessoa que jura dizer a verdade e depois mente deve responder a Deus por violar o 9º mandamento. O 9º mandamento proíbe todos os tipos de calúnia ou difamação, ou seja, dar um relatório falso sobre alguém com a intenção de prejudicar a reputação da pessoa. Quando manchamos a reputação de alguém, nós nos unimos a Satanás, porque ele é o príncipe de toda calúnia. A difamação é algo diabólico. Apocalipse 12:10 diz que o diabo é o acusador dos irmãos. A calúnia nem sempre é feita abertamente. Uma forma mais sutil de calúnia pode insinuar-se em algo tão pequeno como uma pergunta. Quando Deus louvou a Jó com estas palavras: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Jó 1, versículos 8 e 9. Observe que Satanás não fez uma acusação contra Jó, não acusou de ser um ladrão ou um adúltero. Ele simplesmente usou o método astuto da pergunta. Por trás dessa pergunta estava o método diabólico da calúnia. Este método comum de dar falso testemunho é muitas vezes praticado entre os irmãos. Por exemplo, eu lembro de uma vez que uma mulher me perguntou: este pastor fulano de tal é fiel à palavra de Deus? Me lembro de outra ocasião alguém me perguntar: este homem é fiel à sua esposa? E outro perguntou: esta mulher é honesta? Bom, essas perguntas e outras semelhantes
quando feitas de forma maliciosa, são um falso testemunho. Talvez a pergunta tenha sido feita por uma boa razão, mas muitas vezes esse tipo de pergunta é feita com maldade para denegrir a reputação ou colocar dúvida o caráter da outra pessoa. Eu tenho certeza que tais métodos satânicos não escaparão do juízo de Deus. A reputação de um homem pode ser facilmente arruinada por uma mentira sussurrada em segredo, como por um perjúrio em um tribunal ou por um ataque frontal. A Bíblia fala contra aqueles que fazem fofoca e têm uma língua mordaz, os quais são culpados diante de Deus. Deixe-me ler alguns versículos da Bíblia para você. Romanos 1, 29 e 30 lemos: Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Um caluniador é aquele que dá relatórios falsos e suas palavras contêm o veneno de uma cobra. O Dr. William Newell contou a respeito de uma mulher respeitável que tinha secretamente sido difamada por uma rival invejosa e, sendo incapaz de superar o escândalo, morreu em menos de um ano. Deus vai julgar com justiça aqueles que, com suas difamações, levaram vítimas para o túmulo prematuramente. Davi disse no Salmo 41, versículos 5 a 7, Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs, o seu coração amontou a maldade, saindo para fora. É disso que fala. Todos os que me odeiam murmuraram a uma contra mim imaginam o mal. Há também aqueles que divulgam relatórios falsos. As pessoas nunca deveriam revelar as coisas ruins que ouviram sobre outras pessoas. A informação nem sempre é exata ou verdadeira, e mesmo que fosse, o amor cobre uma multidão de pecados, nunca os revela. Levítico, capítulo 19, versículo 16 diz, Não espalhem calúnias entre o seu povo. Há um provérbio que nos adverte contra essas práticas. Vamos ler. Está no capítulo 17, versículo 9 do livro de Provérbios. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Os cristãos devem ter muito cuidado para não ouvir ou falar contra os outros. O apóstolo Paulo se refere àqueles que aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. 1 Tiago 5,13. Outra forma de falso testemunho é mentir. Embora seja algo que apenas ferimos a nós mesmos, a mentira é algo que Deus odeia. Ele despreza mentiras. Provérbios 6, 16 a 19 diz, Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A mentira é algo satânico, porque o diabo é o pai da mentira. João 8,44 diz, Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos pertencem à família do diabo e agiriam com sabedoria se eles entrassem para a família de Deus, nascendo de novo. Você é mentiroso? Então você precisa ser salvo. Sempre que um homem mente, é porque Satanás o levou a fazer isso. Quando Ananias guardou parte do seu dinheiro fingindo que tinha dado tudo, Pedro disse isso em Atos 5,3. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Mesmo entre os irmãos, essa prática é comum. O apóstolo Paulo achou necessário exortar os irmãos. Em Colossenses, capítulo 3, verso 9, lemos, Não mintam uns aos outros, visto que vocês
Já se despiram do velho homem com suas práticas. Apocalipse 21:8 lemos: todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aqueles que pertencem a Cristo precisam orar como o salmista, no Salmo 119:29, onde lemos: desvia de mim o caminho da falsidade. E Salomão disse em Provérbios 30, versículo 8, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Que oração! Devemos orar desta forma todos os dias em nossas vidas. Ó meu Deus, desvia de mim o caminho da falsidade, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. A violação do 9º mandamento nem sempre é ativa, às vezes é passiva. Podemos dar um testemunho falso com o nosso silêncio, de uma forma tão enfática como faríamos com as nossas palavras. O Senhor me convenceu disto há algum tempo atrás. Um grupo de pastores se reuniram a fim de discutir os planos para uma campanha evangelística. No decorrer da conversa, um irmão falou mal sobre um pastor que estaria pregando nesta campanha. Eu conhecia bem este irmão do qual estavam falando mal e sabia que o que foi dito não era verdade. Fiquei sentado em silêncio e, fazendo isso, senti que com essa atitude eu estava compartilhando com o falso testemunho. Por isso, eu tive que corrigir as coisas, porque eu sabia que não era verdade. Quais são as consequências de um falso testemunho? Deixe-me lembrá-lo de novo como eu faço para o meu próprio coração. As palavras são imortais. Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O tribunal de Cristo trará vergonha para muitos irmãos que falaram mal de outros irmãos em Cristo. O apóstolo Tiago disse em Tiago 1:26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A palavra do Senhor no Salmo 101:5 diz, farei calar ao que difama o próximo às ocultas, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Fica bem claro que a pessoa culpada deste pecado sofrerá as consequências. Se apenas o culpado experimentasse os efeitos nocivos do seu pecado, isso não seria tão prejudicial, mas a pessoa contra quem ele falou também sofre. Sempre que violamos esse mandamento, manchamos a reputação de outros, e isso não é bom, amigo. Podemos ver como a obediência a este mandamento age como uma proteção ao nome da pessoa. Todos nós valorizamos a nossa reputação. Eu valorizo a minha. Reputação e caráter não são a mesma coisa. A reputação é o que você pensa que eu sou, e caráter é o que eu realmente sou. Deus sabe o que eu sou. Às vezes, nos preocupamos com o que os outros pensam de nós. Eu faço isso. Eu não quero que os outros pensem mal de mim, e é bom lembrar que, apesar da reputação e caráter não serem a mesma coisa, ambos devem ser resguardados. Alguém disse que o caráter vive no homem e a reputação fora dele. O caráter é o que um homem realmente é. A reputação é o que os outros supõem que ele seja. Ninguém pode ferir meu caráter falando mal de mim. O caráter é o mais importante dos dois, mas a reputação pode ser arruinada quando alguém fala mal de outra pessoa. O que este mandamento proíbe é falar mal de outra pessoa. O falso testemunho também afeta a sociedade. Isto tem sido a divisão de amizades que existiam por anos. Provérbios 16, versículo 28 diz, o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 17, 9 diz, aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Vivemos num mundo que nunca foi livre de guerras e rivalidades. Como devemos ser cuidadosos, portanto, para não causar mais conflitos? Lembre-se, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. E muitas vezes esta ferida nunca cicatriza. Mas Provérbios 26, 20 diz, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Quando deixamos esta prática diabólica, nós estaremos fazendo uma contribuição valiosa para a sociedade. Foi um falso testemunho contra Deus que mergulhou a humanidade no pecado e no juízo. As palavras de Deus para Adão e Eva foram bem claras quando disse em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Depois disso, Satanás entrou em cena dando um falso testemunho contra o Senhor, dizendo a Eva, em Gênesis 3, versículos 4 e 5, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Esta mentira afundou Adão e Eva e toda a humanidade no pecado, e pela desobediência de um, instigado por uma mentira, todos foram feitos pecadores e muitos passaram à condenação eterna. Pense o quão longe pode chegar uma mentira. Pense na influência de um falso testemunho que alguém que ocupa o púlpito. Como ministro do Evangelho, eu não vou citar nomes, não está no meu coração expor as pessoas, mas eu tenho que falar contra o liberalismo, o modernismo e a neo-ortodoxia dos nossos dias, porque esses homens têm questionado, criticado e até mesmo negado a Bíblia como a palavra inspirada de Deus e estão levando os jovens à destruição. O mundo está em um caminho de desespero e nada vai ajudar para esta situação mudar, exceto a proclamação direta da palavra de Deus. Nós, ministros, precisamos tomar a responsabilidade e o desafio do apóstolo Paulo quando escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Como é triste as pessoas irem semana após semana à igreja para ouvir uma palestra sobre justiça social ou sobre o papel das igrejas no sistema de ensino das escolas públicas ou um resumo de livros populares. Olha, se você é um pregador e está me ouvindo agora, lembre-se que as pessoas que frequentam a sua igreja estavam levando cargas. Muitos deles têm o peso do pecado em suas vidas, estão com os corações quebrados, portanto, alimente-os com a palavra de Deus. As doutrinas de alguns líderes modernistas estão enviando multidões para o inferno. Devemos ser homens que falam a verdade de Deus. A minha congregação não se importa com o que eu penso a respeito disso ou daquilo. Meus ouvintes não estão interessados na minha opinião e nem deveriam. Eles devem sempre perguntar, o que o Senhor diz? O que a palavra de Deus diz? Ninguém, exceto aqueles sob o poder de Satanás, continuam mentindo, difamando, manchando a reputação de outros. Você é culpado disso? Se for assim, eu quero dizer que há esperança para você. Aproxime-se de Deus em oração, confesse o seu pecado. Em 1 João 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se for possível, procure as pessoas que você feriu com o seu falso testemunho e diga o que você fez. Devemos desejar ardentemente sermos conhecidos pela verdade. Eu desejo ser conhecido por ser fiel à verdade. Antes de conhecer a Cristo, eu era um mentiroso crônico. Era fácil para eu mentir antes de ser salvo e mesmo depois fui tentado a mentir. Todos nós somos confrontados com isto. Não nos tornamos pessoas perfeitas instantaneamente quando somos salvos. A natureza do pecado ainda não foi erradicada e os pecados de antes da nossa conversão estão sempre conosco. Portanto, devemos ser honestos com nós mesmos, honestos com Deus e com o próximo. Eu espero, querido amigo, que como resultado deste estudo, alguns possam testemunhar sobre nós as palavras de 3 João 1,12. Todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Que Deus nos ajude a sermos fiéis à verdade.